Chegamos na terceira parte do nosso tutorial criando um e-commerce profissional totalmente do zero. Se você caiu nesse vídeo e não assistiu a parte 1 e a parte 2, clica no card que vai estar aparecendo aqui em cima, assiste essas duas partes, o passo a passo, até chegar nesse vídeo, e depois que você assistir esses dois vídeos, volta aqui e dá continuidade a esse tutorial. Mas, se você já assistiu a parte 1 e a parte 2, continua comigo, assista esse vídeo até o final, que a gente vai dar mais um passo para finalizar o nosso e-commerce e ter um e-commerce pronto para vender. Então, bora lá! Vamos agora para a última etapa do nosso site, onde a gente de fato vai construir o nosso site, vai construir a página inicial do nosso site. Então, voltando aqui ao painel do WordPress, né, a gente, claro, já tem um site pronto aqui, que foi aquele que a gente importou do template do Astra, mas agora a gente vai editar essa página inicial aqui e personalizar ela de acordo com o nosso site. Então, voltando aqui ao painel, a gente vai vir aqui em páginas, todas as páginas, e a gente vai estar editando a página inicial. Então, a gente vai vir aqui em Home, editar com elemento. Sempre que a gente quer editar o design do nosso site, a parte estrutural dele, a gente vai editar com elemento. Como já falei, o elemento é o construtor de páginas que a gente indica e que a gente mais utiliza. Então você vai ver, mesmo que você nunca tenha utilizado o elemento, que ele é muito simples de se mexer, você não vai ter problema nenhum com ele, é apenas puxar e arrastar, e ao decorrer do tutorial você vai perceber que é muito fácil utilizar o elemento, mesmo que você nunca tenha feito um site anteriormente. Então a gente já tem aqui, ó, essa é a interface do elemento enquanto a gente está editando. A gente tem toda aquela página, ela está criada aqui utilizando o elemento, mas a gente não vai utilizar nada do que está aqui, então por isso a gente vai apagar o que está aqui e vai começar do zero. Então vindo em cada seção dessa, a gente vai clicar nesse X aqui e a gente vai apagar todas essas seções que a gente tem aqui criada e vai começar totalmente do zero, como a gente tem aqui. Então aqui a gente continua apenas com o rodapé e com o menu, que no final a gente vai aprender a alterar, mas vamos focar agora a princípio na construção do nosso site, da nossa página inicial. Então aqui, essa é uma página em branco quando a gente cria utilizando o elemento. A gente vai clicar aqui nesse maisinho e aqui a gente vai criar uma nova seção. Então essa seção ela pode ter apenas uma coluna, ela pode ter duas, três, quantas colunas você desejar. A gente vai selecionar a princípio aqui uma única coluna. Então a gente vê aqui que ele foi criado uma seção que tem uma coluna. E a gente vai voltar aqui nesses quadradinhos aqui em cima e vai puxar uma seção interna para dentro dessa seção que a gente criou anteriormente. A gente vai ter agora duas colunas dentro dessa seção maior. Selecionando novamente aqui em cima, nessa seção interna maior, a gente vai alterar o estilo dela. Como assim, Jéssica? Eu quero colocar uma foto, uma imagem de fundo nessa seção. Então eu vou vir aqui em estilo, vou em fundo, tipo de fundo. A gente vai selecionar clássico. Vamos escolher uma imagem. Caso a imagem que você queira não esteja aqui ainda na biblioteca, você pode enviar. Então a gente vai clicar aqui em enviar arquivos, selecionar arquivos e você vai selecionar o arquivo, a imagem do seu computador. Mas como eu já selecionei aqui, eu não vou abrir nenhuma imagem. Ela já está aqui na minha biblioteca. Então a imagem que a gente vai estar utilizando é essa daqui, é uma imagem de fundo. Ela tem 1920 por 1280 pixels, ou seja, ela é Full HD. E é sempre importante também você, quando subir essas imagens para o seu site, elas serem imagens pequenas. Aqui, por exemplo, ela tem só 113 KB. Isso ajuda para que seu site não fique lento. Imagens muito grandes prejudica no seu site, né? O seu site vai ficar um pouco lento por causa disso. Essa imagem aqui, apesar de ter uma boa dimensão, ter bastante pixels, ela é uma imagem pequena porque a gente tratou essa imagem anteriormente. Então eu vou selecionar essa imagem aqui e vou inserir mídia. Ela está ali, mas a gente não consegue observar ela ainda bem. Então a gente vai voltar aqui em Layout e vai vir em Altura, tá? Por padrão, a gente vai altura mínima e ele vai vir selecionado 400 pixels. A gente pode aumentar um pouco mais aqui, vou colocar 600. Mas ainda
aquela imagem do nome a gente não consegue visualizar bem. Então a gente vai voltar aqui em estilo, na posição, vamos deixar centralizado, o anexo aqui a gente deixa o padrão, o repetir a gente vai colocar não repetir, e o tamanho a gente vai selecionar preenchimento completo. Então a gente vai ver que a imagem foi preenchida em toda aquela seção. E sempre o que eu acabei de fazer aqui, sempre que eu quero visualizar o nosso site, como é que ele está ficando, eu posso esconder essa página à esquerda aqui, onde contém os widgets do elemento. Quando a gente esconde, a gente consegue observar como está ficando o nosso site. Então eu vou voltar aqui para o painel. E lembre-se, sempre que a gente fizer uma alteração, a gente precisa clicar em atualizar. Porque se a gente não fizer isso, vamos ver o que acontece. Estou aqui na nossa página, né? Vou atualizar essa página e a gente vai observar que não houve nenhuma alteração no nosso site. Ele continua aqui, mesmo a gente tendo excluído todas essas informações. Porém, depois que eu clicar aqui em atualizar e ele terminar de fazer esse carregamento, se a gente voltar aqui no nosso site e atualizar essa página, a gente vai ver que as alterações já foram de fato alteradas. Então, vamos voltar para aqui. Vamos agora adicionar alguns títulos aqui chamativos para chamar a atenção do nosso cliente para um saudão de inauguração. Eu vou clicar aqui em título, vou puxar e arrastar para dentro dessa seção interna aqui onde tem esse mais. Eu vou clicar, puxar e arrastar. Vou alterar esse título aqui. Eu vou alterar aqui em estilo. Eu vou alterar a cor dele. E uma dica que eu quero dar aqui agora. Para a gente não ficar sempre tendo que adicionar o hexadecimal dessa cor, eu já vou salvar essa cor para o padrão. Então eu vou copiar aqui aquele verde que a gente utiliza, vou colar e vou clicar nesse mais aqui e criar uma nova cor global. E eu vou dar um nome para ela aqui. Vou fazer a mesma coisa para a cor cinza. Agora, sempre que a gente quiser escolher entre essas cores, a gente clica nesse globinho ao lado aqui e a gente vai ter aqui, ó, o verde e a gente também tem ali o cinza. Para essa primeira aqui, eu vou estar utilizando o verde mesmo. Então eu quero antes, aqui em título, alterar a sua tipografia. Aqui a gente pode selecionar a fonte do nosso título. Eu vou deixar para o padrão, que foi aquela que a gente escolheu lá na personalização do Astra. Mas você pode estar alterando aqui. O tamanho, a gente pode aumentar, diminuir. Eu vou deixar aqui em 45, vamos colocar 45. O peso, eu vou aumentar um pouco mais, vou colocar um 800. A transformação, eu vou colocar ela para ficar toda maiúscula, então ele vai alterar para tudo maiúsculo. E, por enquanto, é isto. Eu vou agora, mais uma vez, voltar aqui clicando nesses quadradinhos, vou puxar um novo título, vou colocar abaixo desse saudão de inauguração e a gente vai colocar agora a imagem, vai colocar agora o texto, toda loja, e eu vou colocar em seguida mais uma vez um título, vou puxar aqui novamente um título para baixo de toda loja e vou colocar 70% off. Por que eu não coloquei 70% off em seguida aqui depois de toda a loja? Porque eu quero colocar cores diferentes neles. Então, para isso, a gente precisa criar dois títulos, né? Então, eu vou alterar aqui toda a loja. Vou mais uma vez aqui em estilo. A cor do texto, eu vou colocar branco. Então, ele já vem para o padrão aqui, clicando nesse globinho. A cor branca salva, vou selecionar. Em tipografia, também vou aumentar um pouco aqui a sua fonte, né? Vamos diminuir um pouco esse saudão de inauguração. Voltar aqui em tipografia, fonte, tamanho em vez de 45, vamos colocar 35. Voltando aqui em toda a loja, clicando nesse lápisinho, a gente volta em tipografia. Vamos também aumentar o peso, colocar 800. E a transformação, vamos também colocar toda maiúscula, tudo maiúsculo. Pronto, feito isso, vamos editar agora o 70% off. Vou mais uma vez aqui nele, estilo, cor do texto, vou colocar verde, o verde. Na tipografia, a gente vai aumentar um pouco essa fonte. O peso eu também vou colocar 800. A transformação, vou colocar maiúscula. E deixa eu testar aqui um itálico para ver como fica. Ficou legal.
tá feito esses 3 títulos. Mas se você observar, a gente tem uma distância muito grande entre eles. E eu quero diminuir essa distância. Primeira coisa, a gente vai clicar aqui e editar a coluna. Aqui, ó, quando a gente clica nesses 2 quadradinhos aqui, a gente vê que aparece essa... A gente está editando a coluna. E aqui em espaços entre widgets, a gente vai, por padrão, ele vem 20, a gente vai zerar. A gente consegue observar que ele já se aproximou bastante. Porém, vou clicar aqui para esconder de novo o painel. Esse 70% off ainda está muito distante de toda a loja. Então vamos tentar aproximar ele um pouco mais. Vou voltar aqui, vou clicar no lapisinho aqui para editar o título, onde tem 70% off. Vou vir em avançado. Aqui em imagem, eu vou clicar para desvincular aqui todos os valores. Vou zerar tudinho. E em superior, eu vou até colocar aqui um menos 10. Acho que ainda pode ir mais. Então eu vou colocar menos 15. Vamos ver como é que está ficando. Se aproximou, mas acho que dá para colocar um pouquinho mais. Vamos voltar novamente aqui no lápisinho. Menos 15. Vamos aumentar. Opa, vamos diminuir aqui mais para menos 25. Ficou legal. Eu acho que a gente pode até voltar aqui um pouquinho mais. Vou colocar 22. Acho que fica mais próximo desse aqui de cima. Pronto, já temos aqui um texto de saudão de inauguração, toda a loja, 70% off, no nosso banner. E vamos agora acrescentar um botão aqui embaixo do 70% off. Então a gente vai aqui na seção do elemento, vai escolher aqui botão e vamos arrastar para baixo do 70% off. Nesse botão, a gente vai alterar aqui o texto para ver produtos. Então a gente vai estar fazendo o que? A gente está chamando aqui para uma inauguração e um botão para a pessoa ir para a loja, né? Para ver os produtos na loja. Aqui em link, a gente já pode alterar, colocando aqui, quando a gente digita por loja, se essa página já estiver criada anteriormente lá no elemento, a gente pode selecionar ele aqui, ó, que ele vai vir uma página, loja, e a gente consegue observar que é o nosso site barra loja. Caso não seja esse link que você queira, você pode vir no seu site, procurar a página de loja e copiar esse endereço aqui de cima, dar um Ctrl C e colar aqui nesse link que também vai funcionar. Deixar alinhamento do jeito que está aqui na esquerda, vou vir aqui em estilo, eu vou tirar, em vez de ser arredondado, eu vou clicar aqui em arredondamento, eu vou colocar 0 para tudo, eu vou deixar ele retangular. Essas cores aqui a gente pode alterar aqui na seção de botão, onde tem normal, a gente pode alterar a cor do texto, eu vou deixar o branco. A cor de fundo aqui, nós poderíamos, por exemplo, colocar o cinza e no over, ou seja, para quando passar o mouse em cima, a gente colocar o verde. Então, por padrão, ele vem cinza, quando a gente passa o mouse, ele fica verde. Eu acho que fica mais legal se a gente colocar o verde no normal e ao passar o mouse em cima, ele fica cinza. Acho que fica mais bonito. E a gente também pode colocar uma animação ao passar o mouse em cima, ou seja, aqui na seção de over, pode observar que no normal não tem aquela opção, mas aqui em over tem essa opção de passar o mouse em cima. A gente vai colocar esse grow, que ele dá um pulso para cima quando a gente passa o mouse em cima desse botão. Feito isso, vamos clicar em atualizar e a gente já criou a nossa seção inicial do nosso site. Se a gente vier aqui no nosso site, na página home e atualizar, a gente já tem uma seção de banner pronta e muito bonita. Então vamos continuar. Agora aqui abaixo a gente vai adicionar uma nova seção, também de uma única coluna. Vamos voltar aqui nos quadradinhos, vamos puxar um título, vamos colocar aqui dentro dessa seção e aqui a gente vai chamar de destaques. Esse título eu quero centralizar, vou vir em estilo, vou em tipografia e vou aumentar aqui o tamanho dele. Vamos colocar colocar 50 de tamanho. Acho que o peso a gente também consegue colocar um 600, um pouquinho mais forte.
E a cor, eu acho que o cinza tá legal. Caso você queira outra cor, você pode estar selecionando aqui uma outra cor de acordo com o site que você está criando aí, personalizado para você. Mas eu vou deixar o cinza, que eu acho que ficou legal. Aqui em avançado, eu vou aumentar o espaçamento dele aqui para essa seção de banner. Então eu vou vir aqui em Pad, primeiramente eu vou zerar tudo e em seguida eu vou colocar um 30. Calma, aqui a gente tem um problema. Se eu não desvincular aqui nesse cadeado, tudo que eu colocar em um vai para todos. Então como a gente não quer isso, a gente vai clicar aqui nesse cadeado. Vamos apenas alterar o superior para 30. Então agora a gente consegue observar que ele apenas aumentou essa distância aqui superior do título para o banner que a gente tinha em cima. Feito isso, a gente vai voltar aqui nos quadradinhos e a gente vai adicionar um widget chamado divisor e a gente vai colocar aqui abaixo do nosso título. Tá aqui o nosso divisor, a gente vai diminuir aqui o tamanho dele, vamos, deixa eu ver, eu acho que 15, acho que 15 tá legal, tá em 15%, a gente pode alterar para pixel também, pode aumentar um pouquinho mais aqui, colocar 150 em pixel, ou você colocar 15 em porcentagem. Vamos centralizar ele, colocar ele aqui ao meio, vamos em estilo, vamos aumentar o peso dele, deixar ele um pouco mais grosso, colocar 3. Esse espaçamento aqui que tem entre eles a gente vai zerar. E vamos trocar a cor do preto para o cinza, que é o que a gente está utilizando como padrão. Vamos ver como é que está ficando. Eu acho que ele está um pouco distante, a gente pode subir um pouco mais ele aqui. Então da mesma forma que a gente tinha feito com o título aqui, nós vamos editar apenas esse divisor aqui em avançado, vamos desvincular e agora no superior a gente vai colocar menos 10, acho que ficou melhor. A gente até pode voltar aqui em estilo e colocar esse espaçamento aqui, vamos colocar o espaçamento de 15 do jeito que estava, mas agora aqui em avançado, a gente na margem superior a gente coloca 20, menos 20, eu acho que já ficou legal. Então nessa seção de destaque, a gente vai colocar alguns produtos que tem de destaque na nossa loja. Então vamos puxar aqui um widget chamado Shortcode. Então aqui a gente não vai usar essas funções do Pro, a gente vai procurar um widget chamado Shortcode. Aqui, Shortcode, a gente vai puxar para baixo do nosso divisor. Colocando ele aqui, esse Shortcode ele permite que a gente coloque uma pequena linha de código para que a gente adicione alguns produtos que a gente tem no nosso site. Então eu já deixei preparado aqui, também vai estar na descrição aí para você. Esse pequeno código que a gente precisa colocar aqui, que é Product, ou seja, o número de produtos, o limite de produtos, a gente quer colocar 4 produtos no máximo, dividido em 4 colunas. Então a gente consegue observar aqui ó, que ele colocou 4 produtos em 4 colunas. Se eu alterar aqui esse número de 3, por exemplo, a gente terá apenas 3 colunas, mas como a gente permaneceu com 4 produtos, ele vai pegar o quarto produto e vai colocar aqui abaixo. Então a gente vai voltar para a função que a gente tinha de 4 produtos em 4 colunas e a gente já consegue observar como o nosso site está ficando. Então a gente tem toda a loja, destaques e aqui a gente tem os nossos produtos. No final a gente também vai aprender a como alterar esses produtos, como a gente cadastra os produtos para ficar personalizado para nossa loja aqui, que a gente tem uma loja de roupa e aqui os produtos são cactos, né? Então a gente depois vai aprender a alterar esses produtos aqui. Vamos atualizar, sempre é importante atualizar. E agora nós vamos criar uma outra seção. Então vamos clicar nesse mais, vamos criar uma nova seção e nessa seção a gente vai voltar aqui nesses quadradinhos, vai puxar uma seção interna novamente, jogar aqui e nessas duas colunas a gente vai criar 2 banners. Então nessa primeira seção aqui a gente vai clicar nesses quadradinhos aqui, vir em estilo, tipo de fundo, a gente vai escolher clássico, vai escolher imagem e a gente vai selecionar essa imagem desse rapaz aqui. Vamos clicar em inserir, mas ele ainda tá, a gente quase não consegue ver aqui, mas à medida que a gente for adicionando as informações, a gente vai conseguir observar essa foto de fundo aqui. Então vamos voltar aqui nesses quadradinhos, vamos selecionar um widget novo aqui chamado imagem, vou adicionar aqui dentro. Nessa imagem a gente vai escolher
a nossa logo aqui, inserir mídia, tá grandona, então a gente vai primeiro aqui em tamanho da imagem, vamos colocar tela cheia, aqui em alinhamento, vamos colocar à esquerda e em estilo a gente vai alterar a sua largura para, vamos ver aqui, vamos diminuir 10%. Sempre lembrando aqui, ó, tá marcado 10%, mas você pode alterar para pixel, por exemplo. Então, vamos lá novamente aqui, ó, em pixel seria 45%, acho que estaria legal. Então você escolhe aqui se você quer estar utilizando em pixel ou em porcentagem. Então, vamos deixar aqui do jeito que tá. Embaixo, a gente vai voltar aqui nesses quadradinhos, vamos adicionar um título, onde a gente vai chamar de linha social. Vamos alterar aqui o estilo dele, a cor. Vamos colocar branco. A tipografia eu acho que tá legal assim. E vamos agora embaixo colocar um botão. Então vamos aqui em botão, abaixo de linha social, vamos colocar um botão. A gente vai alterar esse botão aqui para ver todo. E depois a gente coloca o link para esse botão. A gente vai também alterar o layout desse botão. Vamos pegar aqui em cor de fundo. Eu vou zerar, ele não vai ter cor de fundo. Vou aqui nessa transparência aqui, eu vou colocar ela totalmente zerada. Vou criar uma borda, vou colocar aqui em borda sólida. A largura dessa borda, vamos colocar 1 para todos. A cor dessa borda, vamos aqui escolher branco. E o arredondamento, nós vamos colocar 0 em tudo, nós teremos algo desse tipo. Mas calma, ainda está muito colado aqui, ainda está muito junto, a gente não consegue nem ver aquela imagem de fundo aqui do rapaz. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui novamente na edição da coluna, editar coluna, em avançado, nós vamos aumentar aqui esse pad, tanto superior como inferior, como esquerda, como direita. Vamos testar aqui, vamos colocar 50 no superior, 50 no inferior, vamos colocar 30 na direita e 30 na esquerda. Vamos ver como é que tá ficando. Tá legal, mas eu acho que a gente ainda consegue melhorar um pouco mais. Vamos voltar aqui em edição coluna e vamos colocar 80 superior, 80 inferior, e eu acho que já ficou uma seção um pouco melhor, né? Eu vou também aqui, mais uma vez, o espaçamento aqui entre cada título desse e as imagens ficou grande. Aqui na edição da coluna ainda, em layout, eu vou zerar o espaçamento entre os widgets. Ficou muito próximo agora, então a gente vai colocar aqui, vamos testar 5, acho que dá para ser um pouquinho maior, 10, ficou melhor. Eu acho que esse título aqui também a gente pode aumentar um pouco mais, então vamos em tipografia. Ficou legal essa seção. Vamos agora fazer a mesma coisa para essa ao lado. Então aqui, editar coluna, a gente vai escolher estilo, tipo de fundo, vamos escolher uma imagem, vamos escolher desse rapaz agora, inserir, que tem aqui novamente. Da mesma forma que a gente fez para esse lado, a gente vai fazer para isso. Então vamos ir aqui nesses quadradinhos, vamos puxar uma imagem, aqui dentro, vamos colocar nosso símbolo, vamos modificar de tamanho para a tela cheia, à esquerda e tamanho, vou conferir quanto é que a gente tinha colocado aqui. Em estilo, colocamos 45 pixels, vou vir aqui novamente, 45, porém, vamos aqui adicionar um título, aqui abaixo dessa imagem, vamos colocar linha casual, à esquerda também, o estilo, vamos colocar branco, novamente, a tipografia, vamos aumentar também, para deixar igual ao outro, 45. E esse botão, o que a gente também poderia ter feito, a gente pode vir até ele aqui, lado direito do mouse em cima desse lápis, a gente pode duplicar e agora puxar ele para abaixo desse linha casual. A gente poderia ter feito isso para todos esses outros aqui, mas eu quis refazer para a gente ir aprendendo. Vamos vir aqui novamente na edição da coluna, em layout, vamos colocar aqui 10 e aqui nesse avançado, nós vamos colocar 80, inferior 80, e a gente tinha colocado, acho que foi 30. Então a gente tem da mesma forma para um, a gente tem com o outro. Porém, se você observar, esse texto branco aqui ficou ruim de se ler nessa imagem. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar uma sobreposição nessa imagem aqui e escurecer um pouco ela. Então aqui em coluna, editar coluna, estilo, a gente vai vir em sobreposição de fundo e vamos aqui em tipo de fundo, colocar clássico, vamos escolher uma cor, vou escolher aquele cinza que a gente está utilizando. A gente já consegue observar que ele ficou já mais fácil de visualizar esses textos aqui e essa imagem. A gente pode alterar essa opacidade aqui, ó, tanto aumentando e escurecendo mais, como diminuindo da forma que a gente achar que fica melhor. Vou colocar aqui 0,45, não escurece tanto o rapaz,
e a gente consegue visualizar aqui melhor esses textos. Porém, eu ainda quero quero afastar aqui essas duas colunas, então eu vou vir aqui na seção e aqui em espaçamento da coluna, a gente vai modificar para personalizado e vamos aumentar. Mas aqui ainda eu não estou gostando que eles estão colados aqui, né? Essas duas seções, essas duas colunas estão coladas, então a gente vai afastar um pouco elas. Vamos vir aqui na edição dessa primeira coluna em avançado. Aqui em imagem, vamos colocar uma margem de 10, por exemplo, para todos, tanto para cima como para a direita, esquerda e inferior. E vamos fazer a mesma coisa para esse outro. Vamos aqui editar coluna, vamos em avançado e aqui em imagem vamos colocar 10 para todos e a gente já tem alterado esse afastamento aqui entre eles. Mas tem uma coisa aqui ainda que eu acho que a gente pode alterar, que é esse espaçamento aqui entre essas duas colunas. A gente pode aumentar aqui esse espaçamento. E a gente vai vir aqui nessa primeira coluna, vamos clicar nesse editar coluna e aqui em avançado, margem, vamos colocar uma margem de 10 para todos, então ele vai aumentar 10 na direita, na esquerda, inferior e superior. E a gente vai replicar isso para esse outro, editar a seção, também imagem, vamos colocar 10 e a gente já separou agora essas duas seções. Então é assim que o nosso site tem ficado. Temos um banner, alguns produtos de destaque e dois banners, né? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos replicar essa seção aqui embaixo. Então, para que a gente não precise refazer tudo que a gente já fez aqui, a gente apenas pode copiar e colar essa seção. Então aqui nesses pontinhos a gente vai dar lado direito do mouse em cima dele e vamos duplicar. A gente tem aqui, ó, novamente criado essa mesma seção. A gente vai clicar aqui nesses pontinhos, vamos segurar e arrastar para baixo dessa que a gente acabou de criar, né? Colocar aqui para baixo. Então a gente pode apenas duplicar essa seção aqui de cima e depois colocar ela para baixo dessas duas colunas. Então eu vou vir aqui nesses pontinhos, vou clicar lá direito do mouse em cima deles, vamos duplicar. Bom, então a gente tem agora aqui replicado essa mesma seção e vamos colocar ela para baixo aqui dessas colunas. Caso não apareça aqui essa função para a gente, ó, não está aparecendo, não está me permitindo colocar aqui abaixo. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa daqui e vou colocar acima e vai funcionar. Só algum pequeno bug que não, por algum motivo não está aparecendo, mas funcionou do jeito que nós queríamos. Então a gente tem aqui agora os destaques e vamos alterar esse título aqui para, por exemplo, linha de couro. E aqui abaixo nós vamos colocar apenas os produtos que fazem parte da linha de couro que a gente vai estar alterando posteriormente na seção de produto. Em seguida, nós vamos criar agora uma última seção aqui nessa nossa página. Então vamos clicar aqui no mais, seção, a gente vai alterar aqui em estilo, tipo de fundo, vamos colocar clássico, vamos escolher uma nova imagem, vamos selecionar esse rapaz aqui, colocar em inserir, vamos aqui em layout, altura, vamos colocar a altura mínima, vamos deixar 400 mesmo, aqui em estilo, vamos na posição, colocar centralizado, vamos ver como é que está ficando. O efeito que nós podemos fazer é aqui editando em seção, em anexo, nós podemos colocar para fixo. E o que é que isso vai acontecer? À medida que nós formos rolando a nossa página para baixo, ele vai colocar, a imagem fica fixa e a gente vai conseguir fazer esse efeito de como se a imagem estivesse aparecendo. Eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer no nosso site que traz uma elegância muito boa para o nosso site. Então vamos voltar aqui. Dentro dessa seção, nós vamos puxar um widget chamado seção interna, vamos colocar aqui. E aqui nessa seção à esquerda, nós vamos colocar uma imagem primeiro, vamos colocar novamente aquele nosso logo, inserir, tela cheia novamente. Aqui em estilo, vou diminuir para 45 pixels, né, que era o que a gente vinha utilizando. Se ele não tiver centralizado, você volta aqui em conteúdo e coloca centralizado. Vamos voltar aqui nesses quadradinhos, vamos puxar um título para aqui abaixo dessa imagem e vamos colocar lançamentos. Vamos centralizar, vamos ir em estilo. Essa cor de texto nós vamos alterar para branco. Vamos aqui em tipografia, vamos colocar uma transformação maiúscula. Acho que o tamanho está legal, o tamanho está legal. Vou voltar aqui, vou duplicar esse título, agora que a gente aprendeu, lado direito do mouse aqui em editar título, clicar em duplicar, e eu vou editar esse de baixo aqui, lançamentos da nova linha, uma nova linha de produtos que a gente está fazendo no lançamento.
Aqui em estilo, eu vou alterar a cor desse para um verde e vou aumentar essa tipografia, ficar um pouco maior. Porém, mais uma vez, a gente consegue observar que eles estão bem distantes, então eu vou vir aqui em editar coluna, espaçamento entre widgets, vamos colocar um 5, 10, tá melhor. Porém, aqui de lançamento para nova linha já ficou um pouco grande, a gente vai vir aqui em nova linha, avançado. Vamos zerar aqui em imagem, vamos colocar menos 10. Vamos ver se dá para colocar um pouco mais, menos 15. Acho que menos 15 ficou legal. Então, a gente já tem aqui uma nova seção bem bonita. Mas vamos colocar aqui um botão aqui embaixo de nova linha. Vamos puxar aqui um botão para baixo de nova linha. Também vamos chamar de ver produtos. Vamos centralizar e eu vou fazer igual a esse estilo desse botão aqui. Então nós vamos novamente aqui em estilo, vamos arredondamento, vamos zerar, vamos vir aqui em cor de fundo, né? A cor do fundo dele. Nós vamos tirar toda a sua cor, né? A sua opacidade aqui, vamos zerar. Vamos colocar uma borda sólida de largura 1 e na cor vamos colocar branco. A gente tem agora um novo botão. E vamos colocar aquele efeito de ao passar o mouse em cima ele subir um pouquinho assim. Então vamos clicar aqui em over, vamos alterar para animação ao passar o mouse, vamos colocar para ground. Vamos clicar em atualizar e vamos ver como é que o nosso site está ficando. Vou atualizar aqui. E bom, a gente já tem aquele banner que criamos, os destaques com alguns produtos, os dois banners, linha social e linha casual, a linha de couro que nós vamos acrescentar aqui e o nosso banner chamando para nova linha, novo lançamento que a gente pode criar também no nosso site. Essa é a nossa página inicial. O que nós vamos precisar alterar agora é apenas o rodapé e o menu. E eu vou até tirar um print aqui do nosso site. Isso é uma extensão que nós utilizamos para ver como é que está ficando o nosso site. Então vamos tirar um print para a gente conseguir observar como está ficando o nosso site, ele por completo. E esse tem sido o resultado do nosso site até então. Eu acho que tem ficado bem bonito. Quando a gente alterar os produtos aqui, alterar o rodapé e alterar o menu, a gente vai ter um site bem elegante para a nossa marca. Então agora o que nós vamos fazer é editar esse menu e esse rodapé aqui, porque a nossa página inicial ela já está pronta. Então vamos lá, vamos para a edição agora do menu e do rodapé. Essa edição a gente não vai fazer aqui dentro do elemento, a gente vai fazer essa edição lá nas configurações do Astra. Então vamos clicar aqui nesses tracinhos, vamos sair para o painel e vamos editar o nosso menu e o nosso rodapé. Chegando aqui, você pode estranhar que aqui, cadê aquela barra lateral que não está aparecendo aqui? Você pode vir aqui nesses 3 pontinhos e selecionar aqui, alterar desse modo tela cheia. A gente desmarca isso, aquela barra lateral volta. Eu particularmente gosto de utilizar o site assim. E a gente vai... Eita, eu cliquei aqui sem querer e a gente vai voltar lá para a página do elemento. Então, isso aqui a gente não deveria ter feito. Deixa eu voltar para aquela página lá. Eu voltar aqui, sair para o painel. A gente vai agora alterar o nosso menu e o nosso rodapé. Então vamos vir aqui agora em aparência, personalizar, e nós vamos personalizar o nosso menu e o nosso rodapé. Então aqui a gente vai alterar agora o nosso cabeçalho e o nosso rodapé, mas antes eu quero fazer uma pequena alteração aqui na nossa logo. A gente pode clicar aqui tanto na logo como vindo pelas opções de construtor de cabeçalho, logo, e em vez de utilizar esse símbolo aqui, eu vou utilizar a nossa logo, o nome da nossa logo por completo. E vamos recortar essa imagem. Vai ver que ele alterou, mas está um pouquinho pequena, vai aumentar, 115, ficou legal. E aqui embaixo a gente vai selecionar o ícone do site. O ícone do site é esse que aparece aqui junto da aba do nosso navegador, né? Então aqui sim a gente vai escolher o nosso símbolo e vamos recortar. Ele até mostra aqui como vai aparecer no nosso navegador. Vamos recortar essa imagem e ok. Agora vamos voltar novamente. Em construtor de cabeçalho, nós vamos aqui em cabeçalho transparente e vamos vir na parte de design. Aqui em design, a gente primeiro eu não vou utilizar o design de modo que o menu seja transparente, eu vou colocar uma cor nele. Então eu vou vir aqui em sobreposição de fundo, vou alterar essa cor em hexadecimal para o verde, que é a cor que a gente está utilizando, e vamos alterar também aqui essas cores aqui do menu. Aqui não é a cor do título, então aqui cor do menu. Qual a cor? Eu vou deixar branco, e quando você passar o mouse em cima, nós vamos utilizar o cinza que a gente já vem utilizando, né, como padrão no nosso site. Vou colar aqui o cinza
À medida que a gente for passando o mouse em cima, ele vai mudando a cor para cima. E aqui no carrinho, a gente também vai alterar. Aqui também a gente vai fazer essa alteração de submenu color. Vamos deixar exatamente como tínhamos feito nesse de cima. Vamos colocar branco e cinza nesse outro. Então vamos descer e procurar a cor do carrinho. Aqui embaixo, nós temos aqui, ó, o carrinho, ícone do carrinho. A gente vai selecionar ele aqui e vamos colocar também branco. Vamos deixar branco. Nós vamos ver que ele ficou branquinho aqui também. Então o nosso menu, ele já foi feito. Vamos agora publicar. A gente não pode se esquecer de sempre clicar aqui em publicar. Vamos voltar aqui, vamos voltar mais uma vez e vamos agora para o rodapé. Então aqui, construtor de rodapé, você vai descer para ver como é que está o nosso rodapé. Então ele está assim. Aqui, copyright, essa parte aqui de baixo, não precisa mexer. Esse outro aqui, caso você queira colocar aqui, feito por seu nome, Jesly Smith. Então você pode deixar aí escrito que quem construiu a sua página foi você ou a sua empresa. Vai voltar aqui e aqui agora em widgets a gente vai mexer em cada widget desse aqui. Então nesse primeiro nós vamos alterar aqui o texto. Esse título aqui nós vamos colocar Lift Man Story. E aqui a gente escreve um pouco sobre a empresa. Isso aqui eu vou deixar para vocês escreverem um pouco sobre o negócio de vocês. Aqui a cor do título, a gente novamente vai alterar. Vamos colocar o cinza, que é o que a gente já vem utilizando como padrão. Da mesma forma para a cor do conteúdo, a gente vai selecionar. Na verdade, antes disso, a gente vai alterar esse fundo aqui. Não vamos utilizar esse fundo branco. Vamos utilizar uma outra cor de fundo. Então, clicando nesse lápisinho aqui, a gente vem em Designer e cor de fundo. Na cor de fundo a gente vai utilizar o cinza. Vamos utilizar a cor de fundo cinza. Nesses textos aqui nós vamos utilizar branco. Tá um destaque maior. Feita essa alteração, vamos voltar aqui. Vamos agora para o widget 2. Vamos também alterar aqui esse texto. Em vez de colocar essa logo, nós vamos colocar a nossa logo, né? A logo da nossa empresa aqui. Então, vamos adicionar mídia, vamos colocar aqui o símbolo da Lift, grande, né? Então a gente vai diminuir um pouco o tamanho. Vamos alterar aqui também para Lift Man Story. A cor do título, vamos colocar branco. E a cor do conteúdo, também branco. E aí a gente já vai conseguir visualizar a cor, aqui o texto que havíamos colocado. Aqui no widget 3, a gente tem o menu com todas as páginas que a gente vai criar. Então vou colocar aqui selecionado My Menu. Ele vai aparecer aqui as páginas que a gente tem, a Home, a Story, a Sobre Nós, a Contato, a Minha Conta. Ele vai aparecer ali. A cor, a gente novamente vai colocar tudo branco, conteúdo também branco. E aqui a gente vai alterar para que ao passar o mouse, ele na verdade fique verde, né? Então eu vou pegar a cor do verde aqui e vou colar aqui. Então quando a gente passar o mouse, ele vai alterar para o verde. E aqui a gente vai alterar esse texto aqui, né, para colocar menu de navegação. Vamos voltar. Por fim, aqui em links importantes, a gente vai também alterar, vai traduzir. Vamos colocar links importantes e vamos alterar também as cores da mesma forma que fizemos para o anterior. Vamos fazer para esse branco, também branco, e ao passar o mouse em cima ele mudar para verde. Show de bola! Então vamos publicar e vamos ver como ficou no nosso site. Vamos atualizar o nosso site após ter feito essas alterações. Então aqui nós temos o menu já em cima, personalizado, e aqui embaixo também o nosso rodapé. Eu acredito que a gente ainda consegue melhorar um pouco aqui esse banner, porque ele ficou um pouco ficou menor agora, visto que o menu deixou de ser transparente. Então a gente vai voltar a editar essa página aqui com elemento para baixar um pouco mais esse banner aqui. Então a gente vai fechar aqui. Antes disso, o social aqui a gente também pode alterar essas cores, né? Então vamos aqui em social, a gente pode aqui estar escolhendo e colocando qual a rede social que a gente quer que apareça, colocando a URL aqui. E nós vamos vir aqui em Design e alterar também as cores desses ícones. Eu vou deixar por padrão do jeito que está, porém a cor, quando passar o mouse, vou alterar para o verde. Deixa eu vir aqui também nesse lapisinho para mostrar para vocês que aqui, caso vocês não queiram, por exemplo, essas 4 colunas, caso vocês queiram utilizar um outro modelo aqui, vocês também conseguem alterar
aqui selecionando a quantidade de colunas que vocês querem que apareça, qual o layout que vai ser. Então tudo isso vocês conseguem fazer também por aqui. Por exemplo, aqui acho que ficou um pouco maior, ficou muito grande aqui em cima, então a gente pode diminuir esse espaçamento. Vamos colocar 30, porque na verdade ele foi para tudo, né? Então sempre lembrar de desmarcar o cadeado aqui. Vou zerar a direita, vou zerar a esquerda, vou deixar apenas 30 no topo e 30 na base, né? No inferior. Mesma coisa vou fazer para esse de baixo aqui. Vou vir aqui nesse lapisinho, design, vamos apagar aqui o espaçamento, vou colocar 0 em tudo, mesma coisa aqui para a margem, vamos colocar 0 em tudo. A cor do fundo, vamos deixar branco mesmo, acho que ficou legal. Vamos clicar em publicar, vamos ver como é que ficou lá no site. A gente vê aqui no rodapé, melhorou aqui, aquele espaçamento estava muito grande. Bom, mas vamos agora alterar aqui esse banner porque o menu cobriu um pouco, né? Então vamos voltar aqui, já que já está publicado, lembre sempre de publicar. Depois que a gente voltar para essa página, a gente pode clicar no xizinho e a gente vai ser redirecionado de volta lá para o nosso painel no WordPress, né? Aqui no painel a gente vai vir em páginas, todas as páginas, e vamos novamente editar com elemento a página inicial. Então com elemento e vamos aumentar um pouco aquele nosso banner. Bom, apareceu aqui, se a gente recolher aqui, nós vamos observar que o nosso menu agora pegou um pedaço do nosso banner. Então a gente vai aumentar esse espaçamento aqui. Então clicando aqui, vamos em altura mínima, vamos colocar 700. Melhorou. Uma outra coisa que você pode também fazer, em vez de selecionar ali os 700 em altura mínima, você também pode colocar ajustar a tela, ele vai preencher toda a sua tela inicial. E assim que a gente entrasse no site, essa era a primeira tela que nós iríamos visualizar, e à medida que fosse baixando, íamos conseguir observar o resto do nosso site. Aqui não está aparecendo os produtos, mas quando a gente atualiza e vai visualizar na nossa página mesmo, pronta, esses produtos eles vão estar aparecendo. Então vamos dar uma atualizada. De fato, aqui agora a gente tem um banner um pouco maior, preenchendo toda a tela, e aqui os produtos como deveria. Antes da gente finalizar esse tutorial, eu vou voltar aqui para o painel e eu vou te mostrar como é que a gente consegue cadastrar esses produtos aqui utilizando o e-commerce. Vamos dar uma pausa aqui e no próximo vídeo será a última parte do nosso tutorial, finalizando a nossa loja, deixando ela pronta para vender. Então se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e não perde o próximo vídeo.